As coisas a gente tem que deixar passar. Não tem mais jeito, já foi, então já era. Mas eu vou contar essa pra vocês. Por essa eu não esperava. Pensava assim que eu ia finalizar o meu ano tranquila. Muitas mulheres. Eu fiquei até surpresa, né, que eu não recebi dessa vez nenhuma mensagem negativa, pelo menos aqui no meu direct. Apesar, né, de receber algumas mensagens, às vezes, de pessoas, né, sem comentários, mas o que eu queria dizer para vocês que isso acontece, né? Então, aconteceu comigo, uma coisa que... Eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim. Com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não só mim. Lembram que o governo passado tentou artificialmente reduzir o preço dos combustíveis, isentando de tributos somente naquele período eleitoral para enganar os brasileiros? Pois bem, isso teve uma triste consequência, que foi a perda dos repasses de FPE, do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. A consequência veio neste ano. A queda foi acentuada da arrecadação de FPE, que é a principal fonte de receita do nosso estado do Amapá, e do FPM, que é a principal fonte de receita dos municípios. Mas no governo do presidente Lula não tem esta de aplicar calote e dar golpe nos estados e municípios brasileiros. Desde a semana passada está na conta do governo do Amapá 71,5 milhões que o governo federal passa a título de devolução ou recuperação das perdas com o Fundo de Participação dos Estados. E está também nas contas dos 16 municípios do Amapá, 16,7 milhões em relação às perdas que os municípios amapaenses tiveram com a redução do FPM. É isso, o que foi destruído no passado é reconstruído com o nosso governo e não tem estado do país ou município do nosso Amapá e, sobretudo, não tem o nosso Amapá com uma perda sequer. Com o governo do presidente Lula, todos os estados e municípios são respeitados. Eu peço desculpa por me alongar, porque como está em jogo aqui o meu mandato, então eu gostaria de esclarecer os fatos, mas fico à disposição para qualquer pergunta, doutor. Então, doutor, o que eu fiquei mais aqui, sinceramente, abalado com as alegações das iniciais e depois o que veio, e até foi divulgado na imprensa, são essas afirmações de gastos com segurança. Eu fui juiz da Lava Jato, a gente combateu a corrupção, vim para uma eleição polarizada. No passado nós tivemos um candidato à presidência que foi esfaqueado. Quando eu vim para essa pré-candidatura presidencial, eu coloquei como condição, eu preciso andar com segurança e preciso ter um carro blindado. Eu, sinceramente, me senti profundamente ofendido com esse tipo de alegação das partes, porque coloca, em última análise, é como se colocasse a minha família em risco e dizer, não, você não precisa de segurança, se você usar segurança, você vai ser punido por isso. Certo. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor
vai ser muito mais forte do que eles fazem, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. E o doutor Sérgio Moro, muito embora tenha nos decepcionado, né, por não ter respondido, se recusado a responder os questionamentos que nós tínhamos, nós tínhamos preparado mais de 200 perguntas para ser feitas a ele em relação a esse processo. Vamos ficar sem as respostas, mas para nós não faz diferença porque a questão está muito demonstrada nos autos, está muito comprovado, tem muitos documentos que ele mesmo assinou, né, comprovando o caráter eleitoral dessas despesas de pré-campanha. E, inclusive, no depoimento dele, as perguntas que foram feitas para ele, que ele respondeu do juiz, se diziam respeito ao contrato do suplente dele, que é esse contrato totalmente suspeito, né, para não dizer claramente ilegal, em que o próprio Sr. Sérgio Moro acabou confessando, sem querer, evidentemente, que o contrato era falso, que o contrato, na verdade, não correspondia à realidade que estava escrito ali, e que, na verdade, o Sr. Suplente não praticava nenhuma advocacia para ele. Então, muitas vezes a pessoa acha que está se defendendo, usando a palavra no processo, mas, na verdade, às vezes ela acaba se condenando. E é isso que, para nós entender, aconteceu. O senhor acredita na cassação do senador? Com toda certeza. Que se evidentemente o TRE do Paraná e o TSE encararem que não houve qualquer impropriedade, no próximo ano nós temos eleições municipais. Pode ter certeza que todo mundo vai se aproveitar dessa autorização para cometer caixa 2, que eventualmente a Justiça Eleitoral reconheceria o Sr. Sérgio Moro. A partir de amanhã, a Petrobras vai reduzir em 0,27, em 27 centavos o litro, o preço médio da venda do diesel para as distribuidoras, que vai passar a ser de R$ 3,78 por litro. E a Petrobras também informou o seguinte, que a redução média no preço final do diesel na bomba é de 24 centavos por litro. O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. É que a gente recuperou a economia. E recuperou a economia, sabe por quê? Não foi pelas reformas feitas no passado, não. Porque desde que tiraram a Dilma, tem uma tal de fada do crescimento, do desenvolvimento, que ia ser mágica, que era tirar o PT e tudo ia arrumar. Não aconteceu isso. Veio o Temer com aquela ponte para o futuro, que foi um desastre, preparou as medidas liberais. Veio o Bolsonaro, que entregou para o Paulo Guedes e para vocês a gestão da economia e a política para o Congresso. Outro desastre, e lá vão-se anos que não se recupera. Agora começou. E sabe por que está recuperando a economia? Porque tem dinheiro circulando na mão do povo, que teve aumento real do salário mínimo. Pode parecer pouco, R$18, mas para quem ganha um salário mínimo é muito. E nós temos os beneficiários do INSS, porque teve o aumento do Bolsa Família, com reajuste inclusive para as crianças, para os adolescentes, porque teve o reajuste da tabela do imposto de renda. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos trabalhadores brasileiros ganha até 2 salários mínimos. E aqueles que são registrados pagavam imposto de renda acima de um salário. Agora não pagam. Isso tem muito efeito na vida das pessoas, na renda. Porque pobre não investe em fundo exclusivo, pobre não investe em empresa offshore, pobre vai no mercado comprar comida, porque a vida é dura do povo brasileiro. Pobre vai lá e gasta tudo que ele ganha. Então ele pode trabalhar 22 anos, ele nunca vai fazer uma poupança. Não tem possibilidade. Sabe a falta de oportunidade? Então nós assumimos um governo para mudar essa realidade.